A introdução ao mistério do Anticristo é um tema que suscita tanto curiosidade quanto temor entre os cristãos e aqueles que estudam as profecias bíblicas. O conceito de anticristo aparece de maneira significativa no Novo Testamento, especialmente nas cartas de João, onde ele é descrito como alguém que se opõe a Cristo e engana muitos. No primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 18, lemos: Filhinhos, é já a última hora. E assim como vocês ouviram que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que é a última hora. Essa passagem nos apresenta a ideia de que o anticristo é uma figura que se manifestará nos últimos tempos, mas também aponta para a realidade de que existem muitos anticristos atuando no mundo, ou seja, pessoas que se opõem ao ensino de Cristo e aos seus princípios. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. As Escrituras descrevem a revelação do Anticristo como um evento crucial nos tempos finais. Este ser é frequentemente associado a um líder que surgirá em um período de grande tribulação e engano, apresentando-se como um salvador ou uma resposta para os problemas do mundo. Mas, na verdade, será uma fonte de destruição e desespero. O Anticristo é visto como alguém que fará milagres e sinais, enganando muitos, e que se oporá a tudo que é chamado de Deus. Essa figura é muitas vezes ligada a profecias do livro de Daniel e do Apocalipse, onde se fala sobre a grande tribulação e a luta final entre o bem e o mal. A ideia de que o Anticristo já pode estar entre nós é uma reflexão que devemos considerar com seriedade. À medida que olhamos para o mundo atual, observamos um aumento na rejeição aos valores cristãos, a disseminação de falsos ensinamentos e uma crescente aceitação de ideologias que se opõem aos princípios bíblicos. O que muitas vezes é considerado aceitável ou até mesmo louvável pela sociedade pode ser uma preparação para a aceitação do anticristo. Essa realidade nos leva a crer que as condições para a sua manifestação já estão sendo estabelecidas. É importante ressaltar que a visão sobre o anticristo muitas vezes está cercada de confusão e interpretações equivocadas. Muitas pessoas imaginam que o anticristo será uma figura extremamente evidente e conspícua, um monstro que se levantará do nada. No entanto, a Bíblia nos adverte que ele pode vir disfarçado, apresentando-se como um líder benevolente que promete paz e segurança. Esse engano é uma das suas principais características, e a história já nos mostrou que muitos líderes ao longo do tempo têm se apropriado da linguagem do bem para justificar ações malignas. Além disso, a Bíblia fala sobre a influência do anticristo não apenas como uma figura individual, mas também como um sistema ou um espírito que já está presente no mundo. Em 1 João 4,3, lemos: Todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual vocês ouviram que vem e que já está no mundo. Isso sugere que o espírito do anticristo já opera entre nós, promovendo a negação de Cristo e a distorção da verdade. Dessa forma, devemos estar alertas e discernir os ensinamentos que nos são apresentados, pois nem tudo que parece bom e verdadeiro é de fato conforme a palavra de Deus. A confusão acerca da identidade do anticristo e do seu papel nos últimos dias é amplificada pelo grande número de teorias e especulações que circulam na sociedade e nas igrejas.
Algumas pessoas associam o anticristo a figuras políticas, líderes de governos ou mesmo movimentos sociais. Outras o veem como um conceito metafórico, representando a oposição a Cristo que permeia a história humana. Essa diversidade de interpretações pode ser tanto benéfica, pois nos leva a um estudo mais profundo das Escrituras, quanto prejudicial, ao criar um ambiente de medo e desconfiança. É vital, portanto, que ao falarmos sobre o anticristo, o façamos com base na Bíblia e em sua verdade. O Novo Testamento nos fornece diretrizes claras sobre como discernir a verdade e identificar falsos ensinamentos. Precisamos nos lembrar que a principal arma contra o engano é o conhecimento da palavra de Deus. Ao nos aprofundarmos nas Escrituras e buscarmos a orientação do Espírito Santo, somos capacitados a reconhecer os sinais e a não nos deixarmos levar por qualquer vento de doutrina. A introdução ao mistério do anticristo também nos leva a refletir sobre o estado do nosso coração e da nossa fé. Estar consciente da possibilidade de que o anticristo já esteja atuando no mundo nos chama a uma vigilância constante. Precisamos estar enraizados em Cristo, fortalecendo nossa relação com Ele e nossa compreensão de Sua palavra. A oração, o estudo bíblico e a comunhão com outros cristãos são fundamentais para nos manter firmes na fé e prontos para enfrentar os desafios que surgirem. Além disso, ao considerarmos a revelação do anticristo nos últimos tempos, devemos também nos lembrar da esperança que temos em Cristo. Embora a profecia fale de tempos difíceis e do engano que o anticristo trará, a Bíblia também nos assegura que Cristo vencerá. O final da história não é sobre a vitória do mal, mas sobre a triunfante volta de Jesus e a restauração de todas as coisas. Essa esperança deve nos motivar a viver de maneira digna, proclamando a verdade e sendo luz em meio à escuridão. Por fim, a introdução ao mistério do anticristo é um chamado à reflexão e à preparação. É uma oportunidade para que, como cristãos, avaliemos nossas vidas, nossos valores e a intensidade da nossa fé. Devemos nos perguntar: estamos prontos para reconhecer o que é verdadeiro? Estamos preparados para enfrentar a oposição e o engano? E, acima de tudo, estamos firmes na nossa confiança em Cristo, que é a nossa rocha e salvação? Assim, ao nos debruçarmos sobre o mistério do anticristo, que possamos não apenas buscar entender quem ele é, mas também nos comprometer a viver de forma que reflita a verdade de Cristo em um mundo que tão frequentemente busca distorcê-la. A vigilância, o discernimento e a esperança devem guiar nossos corações e nossas ações enquanto aguardamos a gloriosa volta de nosso Senhor. Que possamos estar prontos e atentos, sempre buscando a verdade e permanecendo firmes na fé, pois assim estaremos preparados para qualquer desafio que vier pela frente. As profecias sobre o anticristo são um tema recorrente na Bíblia e geram muita discussão e reflexão entre os cristãos. O conceito do anticristo está presente em várias passagens, e compreender essas profecias é essencial para discernir os tempos em que vivemos. Uma das principais passagens que aborda a figura do anticristo encontra-se no livro de Daniel, especificamente em Daniel 7:8. Nesta passagem, o profeta Daniel fala sobre uma visão em que vê 4 grandes animais que representam 4 reinos que se levantariam na terra. Entre eles, há um chifre pequeno que se torna proeminente e fala palavras arrogantes. Este chifre é frequentemente interpretado como uma representação do anticristo, um líder que se levantará no fim dos tempos e que se oporá a Deus e ao seu povo. Daniel descreve esse chifre como alguém que terá grande poder e que fará uma guerra contra os santos, visando destruí-los. Outra passagem importante que fala sobre o anticristo está em 2 Tessalonicenses 2:3-4,
onde o apóstolo Paulo adverte os cristãos sobre a vinda do homem da perdição. Neste trecho, Paulo diz que antes da vinda do Senhor haverá uma apostasia, ou seja, um afastamento da fé verdadeira, e que o homem da perdição será revelado. Este homem se opõe e se exalta sobre tudo o que é chamado Deus, assumindo até mesmo o lugar de Deus no templo, proclamando-se como se fosse Deus. Essa descrição reforça a ideia de que o anticristo não será apenas um líder político, mas também um falso Messias que tentará enganar o povo de Deus, levando muitos ao desespero e à confusão. O uso do termo homem da perdição destaca sua natureza destrutiva e enganadora, enfatizando que sua missão será levar as pessoas a um caminho de destruição espiritual. Além dessas passagens, o livro do Apocalipse também oferece uma visão abrangente sobre o anticristo, especialmente em Apocalipse 13. Neste capítulo, encontramos a descrição da besta que emerge do mar, que é geralmente identificada como o anticristo. Essa besta recebe poder do dragão, que é uma representação de Satanás, e seu propósito é enganar as nações. A besta é descrita como tendo uma aparência aterradora, com 10 chifres e 7 cabeças, simbolizando a força e a opressão que exercerá sobre a terra. Apocalipse 13 também menciona que a besta fará guerra contra os santos e vencerá, o que nos mostra que os fiéis passarão por tribulações e perseguições. Essa passagem nos lembra que o anticristo não apenas se levantará contra Deus, mas também atacará aqueles que seguem a verdade. À medida que estudamos essas passagens, é fundamental perceber que a revelação do anticristo está intimamente ligada aos eventos dos últimos dias. As Escrituras nos alertam para que estejamos atentos aos sinais que precedem a sua chegada. Paulo, em 2 Tessalonicenses, destaca que a apostasia será um sinal claro de que estamos nos últimos dias. A apostasia, que é o afastamento da fé, pode ser vista em várias formas em nosso mundo atual. Muitas pessoas estão rejeitando os ensinamentos cristãos e abraçando filosofias que se opõem aos princípios da palavra de Deus. Essa mudança na sociedade é um indicativo de que as profecias estão se cumprindo. Uma das características principais do anticristo é o engano. Ele se apresentará como uma figura carismática, oferecendo soluções para os problemas do mundo, mas sua verdadeira natureza será de destruição e engano. Portanto, é essencial que os cristãos desenvolvam um discernimento espiritual afiado. Precisamos estar fundamentados na palavra de Deus, pois somente assim seremos capazes de reconhecer a verdade em meio a tantos falsos ensinamentos. A Bíblia nos adverte que nos últimos dias muitos virão em nome de Cristo, mas que nem todos são verdadeiros. Isso ressalta a importância de conhecermos as Escrituras e de buscarmos a orientação do Espírito Santo para nos proteger do engano. A figura do anticristo, conforme revelada nas Escrituras, não é apenas uma profecia sobre um único indivíduo que surgirá no futuro. Ela também nos serve como um alerta sobre os espíritos de engano que já estão presentes no mundo. Em 1 João 4,3, lemos que todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual vocês ouviram que vem e que já está no mundo. Essa passagem nos lembra que o anticristo não se limita a uma única pessoa, mas representa um espírito que opera em diversos contextos e situações. À medida que o mundo avança em direção aos eventos profetizados, precisamos estar atentos às características do anticristo. Ele será alguém que procurará desviar as pessoas da verdadeira adoração a Deus, colocando-se no centro das atenções. Ele se apresentará como uma solução para a crise moral e espiritual que enfrentamos, mas na realidade, seu objetivo será destruir a fé e levar as almas à condenação.
Um aspecto importante a se considerar é que a revelação do anticristo está relacionada à grande tribulação, um tempo de angústia e provação para o povo de Deus. No entanto, mesmo diante desse cenário aterrador, temos a esperança de que Cristo, nosso Salvador, está no controle. A Bíblia nos promete que, mesmo que o anticristo cause grande aflição, Jesus retornará para triunfar sobre o mal e restaurar todas as coisas. Essa esperança deve nos motivar a permanecer firmes na fé, confiantes de que, independentemente das dificuldades que possam surgir, estamos seguros nas mãos de Deus. Assim, as profecias sobre o anticristo não são apenas advertências, mas também uma chamada à ação. Devemos nos preparar para os tempos difíceis que estão por vir, permanecendo vigilantes e firmes em nossa fé. A palavra de Deus nos equipa para discernir os sinais dos tempos e nos dá a força necessária para resistir às mentiras e enganos que nos cercam. Portanto, é crucial que nos mantenhamos conectados à verdade bíblica, buscando sempre a orientação do Espírito Santo para que possamos estar prontos para enfrentar qualquer desafio que vier. Em suma, as profecias sobre o anticristo nos revelam não apenas quem ele é, mas também nos ensinam sobre a importância de estar atentos aos sinais e de permanecer firmes na fé. À medida que nos aproximamos do cumprimento dessas profecias, que possamos buscar a verdade, cultivar nosso relacionamento com Deus e nos preparar para o retorno de Cristo. As palavras de Jesus em Mateus 24:42 nos exortam: portanto, fiquem atentos, pois vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Que possamos viver com essa vigilância, sempre prontos para encontrar nosso Salvador, independentemente do que possa acontecer ao nosso redor. As características do anticristo são um tema fascinante e muitas vezes assustador, que aparece nas Escrituras e suscita grande interesse e especulação. Um dos traços mais marcantes do anticristo, conforme descrito na Bíblia, é sua habilidade de enganar as massas. Em Apocalipse 13:13-14, lemos que ele realizará grandes sinais e milagres, fazendo até mesmo descer fogo do céu à vista dos homens. Essa capacidade de realizar feitos sobrenaturais é uma das principais razões pelas quais ele conseguirá conquistar a confiança das pessoas. Muitas vezes, as pessoas são atraídas por milagres e sinais, e o anticristo usará isso a seu favor para estabelecer sua influência e poder. Esse engano será particularmente eficaz porque o anticristo se apresentará como um líder de paz e um solucionador de problemas globais. Em um mundo cheio de conflitos, crises e incertezas, as pessoas estarão desesperadas por respostas. O anticristo aproveitará essa vulnerabilidade, oferecendo uma mensagem de esperança e soluções para os problemas que a humanidade enfrenta. Ele será um orador carismático, capaz de inspirar e mobilizar as massas, fazendo com que muitos vejam nele a resposta que tanto aguardavam. No entanto, por trás dessa fachada de benevolência, ele terá intenções malignas. O que é interessante e alarmante ao mesmo tempo é que o anticristo pode não se apresentar imediatamente como uma figura maligna. Ele pode ser alguém que, à primeira vista, parece ter boas intenções e um coração voltado para a paz. Isso é um alerta importante para todos nós. O anticristo não virá com uma placa dizendo "Eu sou o maligno", mas sim como alguém que busca unir as pessoas em torno de uma causa comum, prometendo segurança e prosperidade. Essa habilidade de se disfarçar é uma das características mais perigosas do anticristo, pois ele pode conquistar a confiança de líderes, governos e cidadãos comuns. Ao longo da história, temos visto figuras que se levantaram prometendo resolver os problemas da sociedade, mas que acabaram se revelando tiranos ou enganadores. O anticristo, no entanto, levará isso a um nível totalmente novo. Ele terá um apelo global
e por meio de suas promessas conseguirá unir nações sob uma bandeira de paz. Mas a realidade é que essa paz será temporária e superficial, um engano que pode levar à devastação e à destruição. Outro aspecto importante a considerar é a maneira como o anticristo manipulará as emoções das pessoas. Ele poderá se utilizar de crises, catástrofes e eventos traumáticos para se afirmar como a solução. Quando a sociedade estiver em pânico, ele surgirá como um salvador. Isso será um reflexo de como ele opera, utilizando situações de desespero para consolidar seu poder. Assim, enquanto as pessoas se sentem mais vulneráveis, o anticristo se mostrará como alguém que entende a dor e a luta da humanidade, oferecendo-se como a resposta que muitos buscam. Além disso, o anticristo terá um grande apoio de uma parte significativa da população. Muitas pessoas, atraídas por seus milagres e por suas promessas de paz, não perceberão a verdade. O anticristo terá a habilidade de distorcer a verdade e, por meio de sua eloquência, convencerá muitos a seguir suas diretrizes. Ele se aproveitará da desilusão que muitos sentem em relação a líderes mundiais e instituições, se apresentando como a única alternativa viável. Isso é uma advertência para nós, pois devemos estar vigilantes e discernir as verdadeiras intenções por trás das ações de qualquer líder ou movimento que pareça oferecer soluções fáceis. O engano que o anticristo promoverá não será apenas em nível político ou social, mas também espiritual. Muitas pessoas, buscando respostas espirituais, poderão ser atraídas por suas promessas e ensinamentos. Ele se apresentará como um líder carismático, podendo até se proclamar um Messias, desviando assim a adoração que pertence apenas a Deus. Isso é um perigo real, pois muitos podem não perceber que estão se afastando da verdadeira fé ao seguir o anticristo. Ele pode oferecer uma espiritualidade que pareça atraente, mas que na verdade seja um substituto vazio para a verdadeira relação com Deus. A Bíblia também nos alerta sobre o espírito do anticristo que já está presente no mundo. Em 1 João 4,3, encontramos que todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual vocês ouviram que vem e que já está no mundo. Essa passagem nos mostra que o anticristo não é apenas uma figura futura, mas que suas características estão sendo manifestadas em pessoas e movimentos que se opõem à verdade de Cristo. Isso nos leva a refletir sobre a importância de estarmos firmes na fé, conhecendo a verdade da palavra de Deus para que não sejamos enganados. À medida que nos aproximamos dos últimos dias, a necessidade de discernimento se torna ainda mais urgente. Precisamos estar atentos aos sinais dos tempos e sempre avaliar qualquer mensagem ou líder à luz das Escrituras. O anticristo se aproveitará das vulnerabilidades humanas, e isso requer que estejamos preparados e informados, equipados com a verdade que vem da palavra de Deus. É fundamental, portanto, que cultivemos um relacionamento íntimo com Deus, buscando sempre sua direção e entendimento. Quanto mais conhecemos a verdade, mais facilmente reconheceremos as mentiras que tentam nos desviar do caminho. Precisamos estar prontos para permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante de pressões sociais e espirituais. O anticristo poderá usar muitas táticas para tentar nos convencer do contrário, mas ao estarmos enraizados na palavra e no Espírito Santo, seremos capazes de resistir ao engano. Em última análise, as características do anticristo nos ensinam a importância de discernir entre o verdadeiro e o falso. Devemos estar vigilantes e prontos para identificar não apenas os sinais da sua chegada, mas também as influências que podem já estar operando em nosso meio. Que possamos ser pessoas que buscam a verdade, que se mantêm firmes na fé e que não se deixam levar
por promessas vazias. E, acima de tudo, que estejamos sempre prontos para reconhecer e adorar somente a nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Salvador. A esperança que temos em Cristo é nossa fortaleza em tempos de engano, e devemos nos apegar a essa verdade com todas as nossas forças. O anticristo é uma figura que tem gerado muito interesse e especulação ao longo da história, e muitas teorias têm surgido sobre sua identidade. Desde os primórdios da Igreja, a figura do anticristo tem sido interpretada de diferentes maneiras, levando muitos a tentarem identificá-lo com figuras históricas ou contemporâneas. Uma das primeiras figuras que muitos apontaram como potencial anticristo foi Nero, o imperador romano conhecido por sua crueldade e pela perseguição dos cristãos. No primeiro século, a ideia de que Nero poderia ser o anticristo fazia sentido para muitos, dado o sofrimento que os cristãos enfrentaram sob seu governo. Contudo, embora Nero tenha sido uma figura terrível, ele não cumpriu as profecias bíblicas que se referem ao anticristo. Outro nome que frequentemente aparece nas discussões sobre a identidade do anticristo é Adolf Hitler. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, muitos cristãos viam Hitler como um possível candidato devido ao seu regime brutal e à tentativa de exterminar os judeus. Assim como Nero, Hitler trouxe um sofrimento inimaginável a milhões de pessoas, e isso levou alguns a crer que ele se encaixava nas descrições apocalípticas do anticristo. No entanto, apesar das semelhanças em termos de opressão e maldade, Hitler também não correspondeu plenamente às profecias que a Bíblia apresenta. Além de figuras históricas, muitos líderes contemporâneos também foram considerados possíveis anticristos. Políticos, empresários e até figuras religiosas foram apontados como sendo essa entidade maligna, e isso acontece com frequência em momentos de crise e instabilidade. A tentação de rotular alguém como o anticristo é forte, especialmente quando as ações dessa pessoa vão de encontro aos valores cristãos e à verdade bíblica. Entretanto, até agora, nenhum desses indivíduos se revelou como o cumprimento das profecias sobre o anticristo, e isso nos leva a refletir sobre a natureza dessas identificações. É importante lembrar que as profecias sobre o anticristo são complexas e envolvem mais do que apenas a identificação de uma figura específica. O anticristo não é apenas uma pessoa, mas também representa um espírito de engano e rebelião contra Deus que pode se manifestar de diversas maneiras. Esse espírito pode estar presente em ideologias, movimentos e até em instituições que se opõem ao ensino bíblico. Por isso, embora possamos ver traços do anticristo em figuras ao longo da história, é necessário ter cuidado ao tentar aplicar essa designação a qualquer pessoa específica. Muitos estudiosos e teólogos têm argumentado que o anticristo pode não ser uma figura que esperamos, mas alguém que aparecerá de maneira surpreendente. Isso pode ser uma grande decepção para muitos que estão à procura de um líder carismático que se encaixe em suas expectativas de um vilão. A ideia de que o anticristo pode ser alguém fora do radar, alguém que não se encaixa na moldura tradicional, é uma reflexão importante. Esse tipo de figura pode surgir de contextos que não esperamos, talvez até mesmo dentro de comunidades religiosas ou movimentos que inicialmente pareçam benignos. Essa possibilidade nos desafia a manter os olhos abertos e a ser críticos em relação ao que vemos e ouvimos. Além disso, as suposições sobre o anticristo muitas vezes se baseiam em interpretações literais ou superficiais das Escrituras. Isso pode levar a erros e confusões sobre a verdadeira identidade desse personagem profético. Algumas pessoas podem se fixar em detalhes que não têm relevância para a mensagem central da Bíblia, que é a importância de estar vigilante e preparado para os últimos dias.
A verdade é que as Escrituras não nos chamam a identificar quem é o Anticristo, mas a estar alertas e discernir os tempos em que vivemos. O que é mais importante do que saber quem é o Anticristo é estar preparado para a sua chegada e permanecer firme na fé, independentemente de quem ele seja. A visão de um anticristo, que pode ser uma figura surpreendente, também nos leva a considerar que ele pode emergir de um ambiente que parece positivo à primeira vista. Isso é importante, pois nos alerta para o fato de que nem tudo que parece bom ou atraente é, de fato, de Deus. A Bíblia nos ensina a ter discernimento e a testar os espíritos para ver se eles são de Deus. 1 João 4:1. Isso significa que devemos estar sempre atentos aos sinais e à mensagem que as pessoas estão promovendo. O anticristo poderá usar de uma aparência de bondade e de soluções para enganar até mesmo os mais fiéis. Além disso, o contexto em que o anticristo aparecerá também é crucial para entender seu impacto. Muitas vezes, ele pode surgir em tempos de grande desespero ou crise, quando as pessoas estão mais vulneráveis. A história mostra que, em períodos de incerteza, as pessoas são propensas a aceitar líderes que prometem soluções rápidas, mesmo que essas soluções não sejam alinhadas com os princípios de Deus. É um alerta para todos nós. Devemos ser críticos e cuidadosos em relação a quem seguimos e em quem confiamos, especialmente em tempos de crise. Outro ponto importante é que, mesmo que não possamos identificar o anticristo com certeza, devemos ter em mente as características que a Bíblia nos fornece. O anticristo é descrito como alguém que se opõe a Deus e se exalta acima de tudo o que é chamado de Deus. 2 Tessalonicenses 2:4. Portanto, qualquer líder ou movimento que busca afastar as pessoas da verdade de Cristo deve ser visto com cautela. Essa é uma chamada à vigilância, que se torna ainda mais necessária em uma época em que a desinformação e o engano são comuns. À medida que nos aproximamos dos últimos dias, é essencial que os cristãos estejam preparados e informados sobre os sinais que indicam a aproximação do anticristo. Não se trata apenas de especulação, mas de um chamado a estar alerta e a discernir o que está acontecendo ao nosso redor. É um lembrete de que, independentemente de quem seja o anticristo, a nossa esperança e nossa fé devem estar firmadas em Cristo. Ele é o único que pode nos salvar e nos manter seguros em meio ao engano e à confusão. Portanto, enquanto a história e a atualidade podem nos apresentar várias teorias e suposições sobre a identidade do anticristo, o mais importante é que estejamos sempre preparados, firmes em nossa fé e vigilantes para não sermos enganados. A identidade do anticristo pode ser um mistério, mas a verdade de Cristo é clara e nos chama a um relacionamento íntimo com Ele. Que possamos, como cristãos, nos apegar a essa verdade e permanecer firmes em nosso testemunho, independentemente de quem o anticristo possa ser. O conceito do anticristo, como descrito nas Escrituras, é intimamente ligado a um sistema global de controle que se manifestará nos últimos dias. Essa ideia é explorada em várias passagens bíblicas, especialmente em Apocalipse 13, onde vemos como o anticristo se alinha a um sistema político e econômico que visa dominar as nações e controlar a vida das pessoas. Esse sistema não é apenas uma construção teórica, mas algo que pode ser percebido em nossos dias atuais, à medida que os eventos do mundo se desenrolam de maneira que parece se alinhar com as profecias bíblicas. O anticristo, conforme revelado nas Escrituras, se apresentará como uma figura carismática que terá o poder de enganar as massas. Ele não será um tirano óbvio, mas um líder que se mostra como um solucionador de problemas, alguém que traz esperança em meio ao caos.
Em Apocalipse 13, 7 a 8, lemos que ele receberá autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Isso indica que ele operará dentro de um sistema global, onde sua influência se estenderá a todos os cantos da Terra. Esse alinhamento com um sistema global é alarmante, pois sugere que o anticristo não apenas governará, mas também controlará a economia e a política de forma que será difícil para os indivíduos resistirem a ele. Um aspecto importante a considerar é a criação do que muitos chamam de nova ordem mundial. Essa ideia sugere que há um movimento em curso para estabelecer um sistema global de governo que controle as nações e seus cidadãos. A nova ordem mundial pode ser vista como uma tentativa de unificar as diferentes esferas de influência, política, econômica e social, sob um único governo. À medida que o mundo enfrenta desafios como guerras, crises econômicas e problemas ambientais, muitos indivíduos e líderes estão clamando por uma solução global, o que torna essa ideia ainda mais atrativa. A influência de figuras poderosas, como líderes políticos, empresários e até celebridades, tem moldado esse sistema em desenvolvimento. Essas pessoas, muitas vezes, parecem ter uma agenda comum que se alinha com a ideia de um governo mundial. No entanto, é importante estar ciente de que, enquanto esses indivíduos podem ter boas intenções, as motivações por trás de seus esforços podem ser manipuladas e utilizadas pelo anticristo para alcançar seus objetivos malignos. A Bíblia nos adverte sobre a presença de espíritos enganadores, que buscam desviar as pessoas da verdade e levar muitos a acreditar em mentiras. Um aspecto preocupante do sistema que o anticristo estabelecerá é o uso de tecnologias de controle. Nos últimos anos, temos visto um aumento na vigilância em massa e em sistemas financeiros que são cada vez mais integrados. Esses avanços tecnológicos, que inicialmente parecem ter como objetivo melhorar a vida das pessoas e aumentar a segurança, podem se transformar em ferramentas de controle nas mãos do anticristo. A capacidade de monitorar as atividades diárias dos cidadãos, rastrear seus movimentos e até mesmo controlar suas finanças será uma forma eficaz de garantir que todos se conformem às exigências do novo sistema. A introdução de moedas digitais e sistemas financeiros centralizados também é um tópico relevante. A ideia de que a tecnologia pode facilitar transações financeiras sem a necessidade de dinheiro físico é atraente, mas isso também levanta preocupações sobre a privacidade e o controle. Em um sistema onde todas as transações são monitoradas e registradas, a liberdade financeira das pessoas pode ser severamente limitada. O anticristo pode usar essa infraestrutura para impor seu controle e exigir que as pessoas o reconheçam como seu líder. Caso contrário, enfrentarão sanções severas. A vigilância em massa é outra questão crítica. Com o advento de câmeras de segurança, reconhecimento facial e a coleta de dados pessoais em larga escala, o mundo está se movendo rapidamente em direção a um sistema em que a privacidade é praticamente inexistente. Isso se alinha com o que a Bíblia descreve como uma época em que o anticristo terá a capacidade de monitorar a população. O controle sobre a informação e o acesso à comunicação serão instrumentos poderosos nas mãos dele, permitindo que ele direcione a narrativa e sufoque qualquer forma de oposição. Além disso, o contexto do controle do anticristo nos ensina que ele não atuará de maneira isolada. Haverá alianças com líderes de outras nações, influenciadores e organizações que apoiarão sua agenda. Essa rede de apoio será fundamental para sua ascensão ao poder e para a implementação de suas políticas. É aqui que a colaboração entre países e organizações internacionais se torna significativa. Muitas vezes, as soluções apresentadas para os problemas globais são bem intencionadas,
mas podem abrir a porta para o controle centralizado que o anticristo desejaria. À medida que avançamos para os tempos finais, é vital que os cristãos se tornem mais conscientes desses sinais. A Bíblia nos ensina a discernir os tempos e a estar vigilantes. Isso significa que devemos estar atentos não apenas aos eventos políticos, mas também aos avanços tecnológicos e às mudanças sociais que podem estar preparando o caminho para a revelação do anticristo. É fácil se perder na maré de informações e desinformações que circulam, mas a verdade das Escrituras deve ser nosso guia. Uma das mensagens centrais do cristianismo é a de que Jesus Cristo é o verdadeiro Senhor e Salvador. Enquanto o anticristo busca criar um sistema que se opõe a Deus e ao seu povo, a mensagem do Evangelho nos chama a permanecer firmes na fé e a proclamar a verdade de Cristo. Como cristãos, devemos ser sal e luz neste mundo. E isso significa que devemos não apenas reconhecer os sinais dos tempos, mas também ser agentes de mudança, amor e esperança em meio à escuridão. É importante também lembrar que, embora o sistema mundial do anticristo possa parecer assustador, temos a promessa de que Cristo é vitorioso. O anticristo pode ter poder temporário, mas sua derrota está assegurada na palavra de Deus. Isso nos dá esperança e confiança para enfrentar os desafios que virão. Em vez de nos deixarmos levar pelo medo, devemos confiar na soberania de Deus e na certeza de que, independentemente do que aconteça, estamos nas mãos do nosso Criador. Em conclusão, o sistema mundial de controle associado ao anticristo é uma realidade que se aproxima e é nossa responsabilidade como cristãos estarmos preparados. Devemos discernir os sinais dos tempos, reconhecer as influências que moldam esse sistema e permanecer firmes na verdade do Evangelho. O anticristo pode tentar controlar as mentes e os corações das pessoas, mas aqueles que estão firmados em Cristo têm a garantia da vitória eterna. Portanto, enquanto navegamos pelos desafios do presente, lembremos sempre que nossa esperança está em Jesus. E é Ele quem nos guiará através de quaisquer trevas que possamos enfrentar. Que possamos nos unir em oração, vigilância e ação, prontos para fazer a diferença enquanto aguardamos o retorno do nosso Senhor. O surgimento de um líder carismático nos tempos finais é um tema que se encontra em muitos textos bíblicos, especialmente quando falamos sobre a figura do anticristo. Esse líder, que se apresentará como um salvador, pode emergir em um mundo cheio de crises, incertezas e desespero. Nos dias de hoje, observamos que as sociedades enfrentam desafios significativos, como conflitos políticos, desastres naturais, pandemias e crises econômicas. Em meio a esse caos, é plausível que uma figura carismática, que se mostra como a solução para todos os problemas, ganhe popularidade e influência, enganando muitos. Um dos aspectos mais intrigantes sobre o anticristo é sua capacidade de se disfarçar como um líder benéfico e desejável. Ele poderá parecer um agente de mudança, alguém que se compromete a resolver os problemas que afligem a humanidade. Em sua ascensão, ele pode utilizar as emoções humanas a seu favor, explorando o medo, a frustração e a esperança das pessoas. Assim, muitos poderão ver nele a resposta às suas orações e anseios por um mundo melhor. Isso está muito alinhado com a advertência de Jesus em Mateus 24:24, onde ele nos avisa que, se possível, até os eleitos seriam enganados. Essa capacidade de enganar é uma característica central do anticristo, e sua habilidade de se apresentar como um salvador será um dos fatores que contribuirão para sua ascensão. A conexão com eventos atuais é um ponto importante a ser considerado. Olhando para o cenário global, podemos ver como crises interligadas criam um ambiente propício para o surgimento de um líder carismático. Por exemplo, a recente pandemia de Covid-19
expôs fragilidades em nossos sistemas de saúde e sociais. Em muitas partes do mundo, as pessoas se sentiram desamparadas e vulneráveis. Durante essas crises, houve um apelo crescente por líderes que possam unir as nações e fornecer soluções rápidas e eficazes. É nesse contexto que o anticristo pode se destacar, apresentando-se como a figura que tem o conhecimento e a capacidade de lidar com essas crises de maneira eficaz. Os problemas relacionados ao clima também são um fator significativo. A mudança climática tem gerado consequências devastadoras em todo o mundo, desde desastres naturais até crises alimentares. A população global está cada vez mais consciente desses desafios e, em resposta, muitos clamam por ações coordenadas em nível global. Um líder que se posiciona como o defensor da Terra, capaz de implementar políticas que visem salvar o planeta, pode rapidamente ganhar apoio. Se esse líder for também carismático e convincente, é provável que as pessoas se unam a ele, mesmo sem perceber que suas intenções podem não ser tão altruístas quanto aparentam. Além disso, crises econômicas têm o potencial de desestabilizar sociedades inteiras. Nos últimos anos, vimos grandes desigualdades econômicas e a crescente insatisfação popular em muitos países. Em tempos de dificuldades financeiras, um líder que promete restaurar a prosperidade e criar empregos pode facilmente ganhar a confiança das massas. Esse cenário pode ser um terreno fértil para o anticristo, que pode usar promessas de recuperação econômica como uma forma de atrair seguidores e legitimar seu controle. O desejo humano por segurança e estabilidade pode ser explorado para que as pessoas aceitem soluções que, a longo prazo, podem ser prejudiciais. A habilidade do anticristo em mediar conflitos e oferecer soluções globais enganadoras também deve ser destacada. Um líder que se apresenta como um pacificador e que consegue resolver desavenças entre nações ou grupos pode rapidamente ganhar a adulação do povo. O anticristo pode usar essa habilidade para se estabelecer como a única autoridade capaz de unir a humanidade. Esse tipo de estratégia não é nova. Ao longo da história, muitos líderes carismáticos utilizaram suas habilidades de oratória e manipulação para conquistar apoio. Contudo, o anticristo levará essa manipulação a um novo patamar, usando não apenas palavras, mas também eventos significativos para estabelecer sua posição. Um aspecto preocupante é que, ao apresentar soluções que parecem lógicas e necessárias, o anticristo poderá enganar até mesmo os que são mais vigilantes. A Bíblia nos alerta sobre isso em Mateus 24, indicando que mesmo os eleitos poderão ser enganados. Isso nos lembra da importância de discernir a verdade em meio a promessas sedutoras. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, versículos 9 a 12, também nos fala sobre o poder enganoso do anticristo, destacando que muitos se deixarão levar porque não amaram a verdade. Essa é uma advertência séria para nós, como cristãos, para que busquemos sempre a verdade nas Escrituras e mantenhamos uma relação próxima com Deus, pedindo discernimento em tempos de incerteza. É crucial entender que o anticristo não será necessariamente um líder que se apresentará abertamente como uma figura malévola. Ele pode se disfarçar sob a aparência de um salvador. Esse é o verdadeiro desafio que muitos enfrentaremos, especialmente quando consideramos o ambiente em que vivemos. As pessoas buscam soluções e a busca por um líder carismático pode levar à aceitação de ideias que, à primeira vista, parecem ser positivas. O carisma, a habilidade de falar bem e a capacidade de se conectar emocionalmente com as pessoas serão características essenciais que o anticristo usará para manipular e conquistar a confiança das massas.
Por fim, é essencial que os cristãos permaneçam firmes em sua fé e preparados para os desafios que virão. O surgimento de um líder carismático não é algo a ser temido, mas sim um chamado à vigilância. É um lembrete de que devemos estar atentos e discernir entre a verdade e o engano. A Bíblia nos ensina a buscar a Deus em oração e a estar em comunhão com outros crentes, fortalecendo nossa fé e nossa compreensão das Escrituras. Em um mundo repleto de incertezas, nossa esperança deve estar em Jesus Cristo, que é a verdadeira luz em meio às trevas. Enquanto nos preparamos para os dias que estão por vir, que possamos nos lembrar de que, independentemente do que aconteça, somos chamados a ser luz neste mundo, a compartilhar o amor de Cristo e a proclamar a verdade do Evangelho. É um momento desafiador e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de testemunhar a grandeza de Deus. Que possamos nos unir em oração e fé, reconhecendo que, embora o caminho à frente possa ser difícil, temos a promessa de que o Senhor estará conosco em cada passo. Portanto, permaneçamos vigilantes e confiantes, prontos para nos erguer e ser luz em um mundo que precisa desesperadamente de esperança. A grande apostasia, mencionada em 2 Tessalonicenses 2:3, é um tema que gera reflexões profundas sobre os tempos em que vivemos e as implicações que isso pode ter em relação à revelação do Anticristo. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses, ele estava abordando preocupações sobre o retorno de Cristo e a vinda do homem da iniquidade, um título que frequentemente associamos ao Anticristo. Ele nos alerta que, antes da revelação desse líder enganador, haverá uma grande apostasia, um afastamento significativo da fé cristã e dos princípios morais que fundamentam a vida dos crentes. Para entendermos o que isso significa, é importante refletir sobre a natureza da apostasia. A palavra apostasia se refere ao ato de se desviar ou renunciar a uma crença ou causa. Portanto, a grande apostasia implica uma rejeição massiva da fé cristã, um abandono dos ensinamentos que foram fundamentais para a vida espiritual de muitos. O que é ainda mais alarmante é que essa rejeição não é apenas individual, mas coletiva, envolvendo comunidades inteiras que se afastam da verdade do Evangelho. Observando o mundo ao nosso redor, podemos ver sinais que sugerem que estamos nos aproximando desse momento. O declínio moral global é um exemplo claro desse afastamento da fé. Cada vez mais, os valores que antes eram considerados absolutos estão sendo questionados e distorcidos. Comportamentos que antes eram inaceitáveis estão se tornando comuns e, muitas vezes, até celebrados. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Como um povo que se distancia de seus princípios morais pode, eventualmente, aceitar um líder que promete soluções fáceis, mesmo que essas soluções venham com um custo espiritual elevado? Além disso, a grande apostasia pode ser vista como parte de um movimento mais amplo que enfraquece os fundamentos da fé cristã. Os movimentos culturais e espirituais que permeiam nossa sociedade têm contribuído para esse enfraquecimento. Por exemplo, o relativismo moral, que sustenta que não existem verdades absolutas, tem ganhado força. Essa ideia, que se dissemina nas escolas, na mídia e nas redes sociais, faz com que as pessoas se sintam livres para moldar suas próprias verdades. Muitas vezes, à custa do que a Bíblia ensina. À medida que essa mentalidade se espalha, a fé cristã se torna apenas uma entre muitas opções, diminuindo seu impacto e sua relevância. Nesse cenário, o anticristo pode facilmente surgir como uma solução. Se a sociedade estiver em um estado de confusão e desespero, muitos podem ver o anticristo como a resposta para seus problemas. Ele pode se apresentar como um líder carismático, alguém que possui a capacidade de unificar as pessoas em torno de uma causa comum,
oferecendo promessas de paz e prosperidade. Com o crescimento da apostasia, a aceitação de um líder que contraria os ensinamentos cristãos se torna mais plausível. A Bíblia nos adverte sobre isso, ressaltando que esse líder virá com poder, sinais e maravilhas enganosas. Segundo os Tessalonicenses 2:9. Outro aspecto importante a considerar é como o avanço tecnológico e a comunicação global podem facilitar a propagação da apostasia e a aceitação do anticristo. Em um mundo interconectado, as ideias se espalham rapidamente e a desinformação pode se tornar uma ferramenta poderosa para enganar as massas. As plataformas digitais e as redes sociais podem ser usadas para disseminar ideologias que distorcem a verdade do Evangelho, criando uma base de apoio para a apostasia. Esse ambiente digital pode contribuir para a desunião entre os crentes, à medida que diferentes interpretações da fé ganham espaço, e isso enfraquece a verdade que une a Igreja. Além disso, a crescente intolerância em relação à fé cristã em muitas partes do mundo está preparando o terreno para a apostasia. Crentes estão enfrentando perseguições, sendo marginalizados em sociedades que cada vez mais rejeitam os valores cristãos. Esse ambiente hostil pode levar muitos a se afastarem da fé por medo de represálias ou por desejarem se conformar com a cultura predominante. Assim, em vez de se unirem na defesa da verdade do Evangelho, os cristãos podem se ver isolados e desencorajados, o que apenas contribui para o afastamento coletivo da fé. À medida que discutimos a grande apostasia e seu impacto, também precisamos considerar a responsabilidade que temos como indivíduos e como igreja. É um chamado à vigilância e à fé. Em tempos de incerteza e confusão, é essencial que mantenhamos nossos olhos fixos em Jesus, a fonte de nossa esperança e verdade. Isso implica um compromisso renovado com a palavra de Deus, buscando uma compreensão mais profunda das Escrituras e vivendo de acordo com seus princípios. Além disso, devemos estar prontos para responder aos desafios que a apostasia apresenta. Isso inclui uma disposição para dialogar e compartilhar a verdade do Evangelho com aqueles que estão perdidos ou confusos. Precisamos ser defensores da fé, trazendo luz para as áreas de escuridão em nossa cultura. Isso pode exigir coragem, pois muitas vezes iremos contra a correnteza da sociedade, mas a verdade é que temos uma mensagem de esperança e salvação que deve ser proclamada. Devemos também cultivar uma comunidade de fé que encoraje e fortaleça uns aos outros. A união dos crentes é uma defesa poderosa contra a apostasia. Ao nos reunirmos, ao compartilharmos experiências e ao nos apoiarmos mutuamente em nossa caminhada de fé, podemos resistir à pressão do mundo e permanecer firmes em nossas convicções. A Bíblia nos lembra em Hebreus 10:24-25 da importância de não abandonarmos a nossa congregação, mas de estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. A grande apostasia não é apenas uma previsão assustadora, é um alerta sobre a importância de permanecermos firmes em nossa fé. À medida que nos aproximamos dos dias finais, devemos estar atentos aos sinais do tempo, mas também à nossa própria caminhada com Cristo. O chamado ao arrependimento e à vigilância é urgente. À medida que vemos o mundo se afastar da verdade, é um lembrete de que devemos intensificar nossos esforços em permanecer fiéis e em compartilhar a luz do Evangelho. Por fim, a promessa de que Cristo voltará é um farol de esperança em meio à apostasia crescente. O anticristo pode tentar enganar muitos, mas aqueles que permanecem firmes na fé e que se ancoram na verdade de Deus não serão facilmente movidos. Nossa confiança não está em um líder humano, mas no Rei dos Reis, que nos prometeu que nunca nos abandonará.
que possamos ser luz e sal neste mundo, proclamando a verdade do Evangelho e vivendo de maneira que honre a Deus, até o dia glorioso de sua volta. A questão da marca da besta, mencionada em Apocalipse 13:16 a 17, é um tema que gera muitos debates e especulações entre os cristãos e estudiosos da Bíblia. No texto, encontramos a descrição de um sistema de controle que será imposto pelo Anticristo, onde todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, serão obrigados a receber essa marca para poder comprar ou vender. Essa passagem nos apresenta uma imagem poderosa e alarmante de como a economia e o controle podem estar interligados de maneira que afete diretamente a vida das pessoas. Primeiro, vamos explorar o que é essa marca da besta. O versículo fala sobre a imposição da marca na mão direita ou na testa. Essa é uma representação clara de que a marca não é apenas um símbolo físico, mas uma forma de lealdade e adoração ao Anticristo. A mão, muitas vezes associada ao trabalho e à ação, e a testa, que está ligada ao pensamento e à crença, indicam que essa marca representa uma entrega total à autoridade do Anticristo. Assim, a marca não é apenas uma questão de controle econômico, mas também de controle espiritual. É um convite para refletirmos sobre até que ponto estaríamos dispostos a ir para manter a nossa fé e a nossa liberdade. Hoje, quando olhamos para o mundo, é difícil não ver os avanços tecnológicos que têm potencial para criar um sistema de controle que poderia, de fato, se alinhar com a ideia da marca da besta. Tecnologias como implantes digitais estão se tornando cada vez mais comuns. Esses dispositivos podem ser usados para monitorar a saúde, realizar pagamentos e até mesmo controlar o acesso a edifícios. Embora muitos vejam esses avanços como benéficos, é importante ter cautela. A ideia de que uma tecnologia possa ser usada para o controle de massa não é apenas uma possibilidade, mas uma realidade que já observamos em alguns lugares. A vigilância em massa, impulsionada por câmeras e sistemas de reconhecimento facial, também faz parte desse panorama. As informações sobre nossas atividades e comportamentos estão sendo coletadas e analisadas por empresas e governos, criando um perfil detalhado de cada um de nós. Outro aspecto relevante a considerar é o surgimento de criptomoedas centralizadas. Embora as criptomoedas tenham sido inicialmente criadas para oferecer liberdade e descentralização, existe uma crescente tendência em direção à criação de moedas digitais controladas por governos ou instituições financeiras. Essas moedas podem facilitar o controle econômico, permitindo que as autoridades monitorem e regulem as transações financeiras de forma muito mais eficiente do que o sistema financeiro tradicional. Se um governo ou entidade global decidisse tornar o uso dessa moeda obrigatória, poderia, de fato, se assemelhar à imposição da marca da besta, uma vez que estaria vinculando a liberdade financeira à obediência a um sistema. A conexão entre a marca da besta e o controle econômico é, portanto, um assunto que não pode ser ignorado. Em uma era em que a globalização e a interconexão estão em alta, a possibilidade de um sistema econômico centralizado, onde as transações são monitoradas e controladas, é uma realidade cada vez mais presente. E isso traz sérias implicações para os cristãos. A Bíblia nos ensina que o dinheiro e as riquezas não devem ser nossos ídolos. No entanto, a pressão para se conformar a um sistema que poderia exigir a marca da besta para a participação econômica pode ser avassaladora. Essa situação nos leva a refletir sobre como devemos nos posicionar diante desses desenvolvimentos. Como cristãos, precisamos estar cientes de que a nossa lealdade deve ser a Cristo e não a qualquer sistema que se oponha à sua vontade. Isso significa que em algum momento poderemos ter que fazer escolhas difíceis, onde nossa fé e nossas convicções serão testadas. O Anticristo pode se apresentar
como a solução para os problemas do mundo, oferecendo uma aparente paz e segurança. Mas a realidade é que ele está buscando o controle total sobre as vidas das pessoas, tanto econômica quanto espiritualmente. Além disso, o que isso significa para nós, como comunidade de fé? Precisamos estar preparados para enfrentar a realidade de um mundo que pode se tornar cada vez mais hostil à fé cristã. A história está repleta de exemplos de como os cristãos foram perseguidos e marginalizados por suas crenças. Se a marca da besta representa uma forma de controle e de submissão a um sistema que vai contra os ensinamentos de Cristo, a resistência a esse sistema deve ser uma prioridade para nós. A Bíblia nos chama a ser luz em meio às trevas, e isso implica em nos manter firmes na fé, mesmo diante da pressão para nos conformarmos a padrões mundanos. Por fim, é importante lembrar que a marca da besta é um símbolo de lealdade. Como cristãos, nossa lealdade deve estar firmemente fixada em Cristo. A batalha espiritual que enfrentamos não é apenas uma luta contra um líder humano, mas uma luta contra as forças que buscam desviar o povo de Deus de sua verdade. Ao reconhecermos os sinais dos tempos e nos prepararmos para os desafios que virão, devemos nos lembrar de que a nossa esperança não está em sistemas econômicos ou políticos, mas em Jesus, que venceu o mundo. A mensagem de Apocalipse nos convida a ter discernimento. É fundamental que estejamos cientes das armadilhas que podem se apresentar, sob a forma de conveniências tecnológicas ou soluções que parecem boas à primeira vista, mas que, na verdade, têm o potencial de nos afastar da nossa verdadeira missão como cristãos. Devemos ser sábios e vigilantes, sempre buscando a direção de Deus e permanecendo firmes em nossa fé, mesmo em tempos de incerteza e crise. Que possamos estar sempre prontos para defender nossa esperança em Cristo e resistir à tentação de nos conformarmos a um mundo que se afasta de sua verdade. Nos últimos anos, o mundo tem enfrentado uma série de eventos que, para muitos, parecem estar se alinhando com as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos e a chegada do Anticristo. À medida que analisamos conflitos geopolíticos, colapsos econômicos e desastres naturais, é fundamental refletir sobre como esses acontecimentos podem estar preparando o cenário para o surgimento de uma figura que, segundo as Escrituras, será um grande enganador e um líder carismático que se oporá a Deus e à sua verdade. Comecemos pelos conflitos geopolíticos. O mundo testemunhou um aumento nas tensões entre nações. Desde guerras civis até invasões, o que vemos são nações lutando por poder e controle, e isso não é um fenômeno novo. Contudo, a intensidade e a frequência desses conflitos parecem ter aumentado de maneira alarmante. A Bíblia nos alerta em Mateus 24:6 que ouvirão de guerras e rumores de guerras. Essa afirmação sugere que, à medida que nos aproximamos do fim, a instabilidade global se tornará mais pronunciada. No entanto, o que é ainda mais preocupante é que essas tensões frequentemente resultam em crises humanitárias e migrações em massa, o que gera mais descontentamento e desespero entre as populações afetadas. Ao observarmos esses eventos, é possível concluir que eles podem estar preparando o caminho para o surgimento de um líder que promete soluções para esses conflitos. O Anticristo, segundo as profecias, aparecerá em um momento de grande caos e incerteza, apresentando-se como um salvador capaz de unir as nações e trazer paz. Portanto, o cenário atual, repleto de desunião e conflitos, pode ser exatamente o que esse líder carismático precisará para ganhar a confiança e a lealdade das massas.
Além dos conflitos geopolíticos, também estamos vendo colapsos econômicos em várias partes do mundo. A economia global tem enfrentado enormes desafios, com crises financeiras, aumento do desemprego e uma crescente desigualdade econômica. Muitos países estão lutando para se recuperar de crises anteriores, e a pandemia de Covid-19 apenas exacerbou essas dificuldades. Essa instabilidade econômica pode criar um ambiente propício para que um líder que se apresenta como a solução para esses problemas seja aceito. O anticristo poderá se aproveitar dessa vulnerabilidade, prometendo um sistema econômico que traga segurança e prosperidade. Outro aspecto preocupante é a ocorrência de desastres naturais. Tornados, furacões, terremotos e outras calamidades estão se tornando mais frequentes e intensos, levando a uma crise climática que afeta milhões de pessoas. A Bíblia nos diz que esses eventos são sinais dos últimos dias, como mencionado em Lucas 21:11, onde Jesus fala sobre grandes terremotos e fome e pestes em diversos lugares. Esses desastres podem ser vistos como parte do quadro maior que nos mostra a fragilidade da vida humana e a necessidade de um líder que prometa restaurar a ordem e a segurança. Em momentos de crise, a tendência humana é buscar alguém que possa nos guiar e proteger. E o anticristo pode muito bem aparecer como a resposta a esse anseio. À luz de todos esses eventos, a urgência de discernir os tempos se torna ainda mais evidente. Como cristãos, somos chamados a estar atentos aos sinais e a manter nossa vigilância espiritual. A Bíblia nos ensina a não nos deixar levar por todo o vento de doutrina, mas a permanecer firmes na verdade de Deus. Isso significa que precisamos estar preparados para enfrentar as tentações e os enganos que podem surgir em um futuro próximo. A mensagem de Jesus em Mateus 24:42 nos lembra de vigiar, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Isso nos convoca a um estado de alerta contínuo, onde a oração e a busca por uma vida espiritual sólida são essenciais. Além disso, é crucial lembrar que o anticristo não aparecerá como uma figura claramente maligna à primeira vista. Ele virá disfarçado como um líder carismático que promete soluções para os problemas do mundo. Essa é uma das razões pelas quais precisamos estar atentos e discernir os tempos, pois muitos poderão ser enganados pela sua astúcia e pela sua capacidade de enganar. Precisamos estar profundamente enraizados na palavra de Deus e na verdade que ela nos ensina, para que possamos reconhecer as mentiras e os enganos que poderão surgir. A realidade é que, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, as coisas podem piorar antes de melhorarem. A Bíblia nos fala sobre a grande tribulação, um período de provações e testes para os crentes. Portanto, é fundamental que continuemos a nos fortalecer na fé, buscando o Espírito Santo para nos guiar e nos dar discernimento. Isso inclui não apenas a vigilância em relação ao que acontece no mundo, mas também um compromisso diário com a oração e a leitura das Escrituras. Por fim, em meio a todos esses sinais que indicam que o anticristo pode estar próximo, devemos nos lembrar de que a nossa esperança não está em líderes humanos ou sistemas políticos, mas em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e Senhor. Ele é aquele que nos promete que nunca nos deixará nem nos abandonará e que podemos confiar nele em todas as circunstâncias. Portanto, enquanto observamos os eventos atuais e discernimos os sinais dos tempos, que possamos sempre ter nossa fé firmada na rocha que é Cristo, mantendo nossos olhos fixos nele e vivendo em obediência à sua palavra. Assim, ao analisarmos os eventos mundiais à luz das profecias sobre o fim dos tempos, é essencial que façamos isso com um coração aberto e vigilante. Precisamos estar cientes das mudanças que estão ocorrendo e como elas podem estar preparando o caminho para o anticristo. No entanto,
Também precisamos nos lembrar da soberania de Deus e da sua promessa de que, em meio ao caos, Ele está sempre presente. Que possamos estar prontos, alertas e firmes na nossa fé, enquanto aguardamos o retorno glorioso de nosso Senhor. O Anticristo, figura central nas profecias do fim dos tempos, representa tudo o que se opõe a Deus e ao seu plano para a humanidade. Ao longo da história, muitas pessoas têm se questionado sobre a natureza e a identidade do Anticristo, e as Escrituras oferecem um olhar profundo sobre o impacto que essa figura enganadora terá nos últimos dias. Contudo, apesar do poder e da astúcia que o Anticristo poderá demonstrar, a Bíblia nos assegura que seu fim está garantido e que a vitória pertence a Cristo. Em Apocalipse 19, 19 a 20, encontramos uma descrição poderosa do destino do Anticristo. Esse texto fala sobre a batalha final entre as forças do bem e do mal, onde o Anticristo, juntamente com os reis da terra e seus exércitos, se reunirá para lutar contra o Senhor e seu povo. No entanto, é importante notar que essa batalha não será uma luta equilibrada. A vitória de Cristo já está assegurada e o Anticristo será derrotado. O que isso nos diz é que, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, a soberania de Deus prevalecerá. A mensagem de Apocalipse é clara. No fim, o mal não triunfará. Pelo contrário, será desmantelado e derrotado. É fácil, em tempos de tribulação e confusão, perder de vista essa verdade. O Anticristo, com sua capacidade de engano e manipulação, pode levar muitos a crer que ele é invencível, mas as Escrituras nos lembram de que ele é um adversário derrotado. O que está por vir não é apenas a derrota do Anticristo, mas a manifestação gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. O retorno de Cristo é um evento esperado com grande expectativa pelos crentes. Essa volta não é apenas uma esperança distante, mas uma promessa que nos dá coragem e força para perseverar em meio às dificuldades. Em Filipenses 2, 9 a 11, lemos que Deus exaltou Jesus e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse é o poder que Cristo possui, e é essa certeza que devemos ter em nossos corações. A destruição do Anticristo não representa apenas um fim, mas um novo começo para os fiéis. Os crentes que permanecerem firmes em sua fé serão libertos e viverão em plena comunhão com Deus. O livro do Apocalipse também nos fala de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Essa é a verdadeira esperança que nos mantém firmes diante das provações. A vitória final de Cristo sobre o Anticristo traz consigo a promessa de que, apesar das dificuldades, seremos recompensados pela nossa fidelidade. Em Romanos 8 e 37, somos lembrados de que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa certeza deve nos motivar a continuar a luta, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Nesse contexto, somos chamados a uma vigilância espiritual constante. O retorno de Cristo e a destruição do Anticristo não são apenas temas de um futuro distante, mas realidades que nos convocam a viver com intencionalidade e propósito agora. Em Mateus 24:42, Jesus nos adverte a vigiar, porque não sabemos em que dia o Senhor vem. Essa vigilância é essencial para permanecermos alertas aos enganos do Anticristo e para não nos deixarmos levar por falsos ensinamentos. No mundo atual, onde as verdades de Deus estão sendo distorcidas e atacadas, a necessidade de discernimento espiritual nunca foi tão crucial. Devemos nos apegar à palavra de Deus, buscando sempre a verdade e nos cercando de comunhão com outros crentes. Além disso, a vigilância não deve ser marcada pelo medo ou pela ansiedade, mas pela confiança na fidelidade de Deus.
Embora a presença do anticristo e suas ações possam ser aterrorizantes, a verdade é que não estamos sozinhos nessa batalha. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, e nele encontramos segurança. Em 1 João 4,4, somos lembrados de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso significa que, mesmo diante da opressão e do engano, temos a força do Espírito Santo nos capacitando a viver de acordo com a verdade de Deus. Assim, à medida que aguardamos o retorno de Cristo e o fim do anticristo, é fundamental que nossos corações estejam preparados. O chamado à vigilância espiritual é um convite para que revisitemos nossa relação com Deus e com a sua palavra. Precisamos nos perguntar: estamos vivendo de maneira que honre a Deus? Estamos buscando a sua vontade em nossas vidas? O tempo que nos resta deve ser utilizado para fortalecer nossa fé e nos equipar para os desafios que virão. O retorno de Cristo não é apenas um evento a ser esperado, mas um motivo para viver com expectativa e esperança. Cada dia que passa é uma oportunidade de aprofundar nosso relacionamento com Ele, de nos dedicarmos à oração, ao estudo da Bíblia e ao serviço ao próximo. Devemos nos unir como corpo de Cristo, encorajando uns aos outros e permanecendo firmes na fé. Em Hebreus 10, 24 a 25, somos exortados a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar, como é costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros. Portanto, ao olharmos para o futuro, lembramos que, embora o anticristo seja uma figura poderosa e enganadora, seu fim está garantido. A vitória de Cristo é certa e traz libertação aos crentes fiéis. Essa certeza deve nos motivar a permanecer firmes na fé, sem medo, confiantes de que a vitória final pertence ao Senhor. É nosso dever, como cristãos, manter-nos alertas e preparados, vivendo em obediência a Deus, enquanto aguardamos o glorioso retorno de nosso Salvador. Que cada um de nós esteja preparado, não apenas para o fim do anticristo, mas para a gloriosa vinda de Cristo, que transformará tudo e nos trará a sua presença para sempre.